Lula viaja em direção à Malásia, estabelece acordos comerciais com esse país do Sudeste Asiático e confirma que a próxima COP vai ser a COP de verdade, além de tecer uma série de críticas ao unilateralismo. Garante, inclusive, que nessa cúpula vai se reunir com Trump e que há grande chance de um acordo comercial. Trump também garante, mas fala aqui sobre algumas condições. Quais são as condições que o presidente americano quer para fazer um acordo comercial com o Brasil, hein? Falar um pouquinho também, cara, sobre Gustavo Petro, que é incluído na lista negra dos Estados Unidos, conhecido como a lista Clinton, para aquelas figuras que estão envolvidas com o narcotráfico. E isso pode significar, sim, uma possibilidade de intervenção militar contra o país que sempre foi um grande aliado dos Estados Unidos, entender exatamente o que está acontecendo com a Colômbia e com a América Latina, e finalizar falando também de uma Rússia que está sendo colocado contra a parede depois de sanções americanas que podem aumentar no futuro próximo, e agora o representante russo garantindo que Ucrânia, Estados Unidos e Rússia estão próximos de um acordo diplomático. Será que vai ter o fim da guerra? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é a conta que eu uso e que recomendo que você, assim como outros 3,5 milhões de brasileiros também usam, está oferecendo a possibilidade de diversificar suas posições. Nesse momento de instabilidade global, tudo tal, comprar dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Eu já tô falando das menores taxas do mercado. Da maneira mais simples, você faz na palma da sua mão, abre a conta no mesmo dia, a conta é de graça. E ainda se o dólar tá, sei lá, 5,40, você ganha 15 centavos de desconto, ou seja, 5,25 vai custar para você por meio de cashback que você vai receber na sua primeira conversão cambial. Além disso, cara, eu tô falando de uma conta que aceita em mais de 180 países. Eu, por exemplo, quando fiz viagens internacionais, utilizei a Nômade, muito mais, acho eu, né? Pelo menos é o que eu acho mais interessante. Muito melhor do que ficar contando com o valor do dólar no momento. Eu antecipei minhas compras de dólar quando achei que estava uma condição favorável. Além do que o aplicativo da Nômade oferece também a possibilidade de você ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, acho eu, o melhor do Brasil, porque ele te dá a possibilidade de cashback dolarizado a partir das utilizações aqui no Brasil mesmo. Então, sei lá, vou pagar conta de luz, conta de água, já vou ter que gastar de qualquer jeito, né? Pelo menos eu ganho cashback dolarizado, ganho pontos que não expiram para tocar por produtos e serviços e ainda tem acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, em viagens internacionais. Cara, é só benefício de maneira gratuita para você. Então, ó, link na descrição ou QR Code, cupom Ricardo15, perdão, e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto, galera. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, o Garo Lula, depois de fazer a viagem à Indonésia, se reuniu com o Prabowo Subianto, tal, tudo aquilo que a gente já discutiu, agora foi em direção à Malásia e fez questão de ressaltar que um presidente brasileiro não ia à Malásia há mais de 30 anos. Ou seja, um período bem significativo. Ressaltou que hoje os acordos bilaterais estão na casa de 6 bilhões de dólares, que os acordos devem aumentar. E de fato, galera, como eu trago para vocês, né? O Brasil, e talvez não só o Brasil, mas o mundo tenha percebido que esse aumento das sobretaxas, desse unilateralismo, né? Faz com que a gente tenha que diversificar mercados. E o Brasil está tentando fazer isso. Depender um pouco menos dos Estados Unidos, claro, sem depender tanto dos chineses, que é um problema hoje da economia brasileira, mas o Mercosul está fechando acordo com Singapura, o Brasil fechou acordo com a Indonésia, domingo, por exemplo, tem cúpula com Narendra Modi da Índia e aumentou os acordos também comerciais com a Malásia agora, ou seja, é a pauta de diversificação de mercados, que eu particularmente acho que é sensacional, não para o Brasil, mas para o mundo, você depender cada vez menos de um único país e de várias parcerias econômicas. Além disso, Lula garantiu que ele quer uma nova governança global, e aí, né, alegando que os países que controlam o Conselho de Segurança da ONU são extremamente parciais, alegando que a ONU não consegue mais resolver os conflitos geopolíticos que se colocam nesse mundo contemporâneo. A gente sabe que o Brasil faz parte do G4 ONU, que é um grupo de 4 países que defendem uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, com a inclusão de pelo menos 4 membros: Brasil, Japão, Alemanha e Índia, mas também a premissa da entrada de um país do continente africano, não só o Conselho de Segurança Permanente, mas também os rotativos, aumentar a quantidade de membros, o fim do poder de veto, pelo menos de maneira provisória, e o Brasil garantiu também que dessa vez vai ser a COP de verdade.
Olha, galera, vocês sabem que eu sou professor, né, de geografia também, e eu ensino, né, sobre os principais acordos climáticos que rolaram, a Rio 92, a Rio+10, a Rio+20, a COP, que vem com uma consequência da própria Rio 92, né, a ideia de reuniões periódicas. Então teve ali a COP Kyoto, a COP Glasgow recentemente. Eu sempre ouço dos líderes, não, essa agora vai ser a COP de verdade, né? Agora é a COP sem volta. Enfim, né? Vamos ver. Essa COP, ela tá prometendo ser a COP que vai exigir que os países ricos forneçam dinheiro, né? Forneçam financiamento para que os países em desenvolvimento consigam fazer práticas de desenvolvimento sustentável, redução dos impactos ambientais. Mas, né? Como você fala, Gary, em época de crise econômica, os estados sempre observam: poxa, será que eu vou privilegiar questões econômicas ou questões ambientais? E sendo sincero, geralmente os governantes, eles querem se reeleger. E a população, via de regra, não liga muito para questões ambientais na hora de dar o voto. Nossa, esse presidente ajudou a reduzir a emissão de gás carbônico. Sei lá, isso uma pequena parcela, né, da população. Dou exemplo para vocês de quando Emmanuel Macron, por exemplo, o presidente da França, ele colocou uma sobretaxa, uma espécie de imposto, um imposto verde, em cima dos combustíveis, alegando que em cima dos combustíveis fósseis ia ser colocado uma taxa, essa taxa formaria um fundo e esse fundo seria investido numa transição energética. Do ponto de vista ambiental, faz sentido. Você está taxando combustíveis fósseis e fazendo, né, transformando esse recurso em transição energética. Isso acabou culminando com protestos da população que viu reduzir o poder de compra, um aumento da inflação porque estava taxando os combustíveis. A população pegou seus coletes amarelos, que eram itens de segurança, né? Que tinham ali nos carros, tudo tal, colocou e saiu às ruas para manifestar a manifestação dos coletes amarelos. E aí, não era uma pauta ambiental interessante? Entende? Então, assim, acho muito difícil que nesse momento de tensão política, crise econômica, estagnação, haja algum tipo de financiamento para a transição energética e financiamento dos países pobres. Mas enfim, né? A esperança é a última que morre. Além disso, o Lula ele se pronunciou, né, depois desses acordos com a Malásia, tudo tal, alegando que no acordo entre Estados Unidos e Lula, aparentemente a reunião de fato vai acontecer, só que ele fala que não tem exigência de nada ainda, que ele vai colocar os problemas do Brasil e vai tentar encontrar algum tipo de solução, ouvindo também os problemas dos Estados Unidos, mas que ele tem certeza que vai ter algum tipo de solução econômica. E quando você pega os empresários brasileiros, a gente sabe, pessoal, que os irmãos Batista, por exemplo, ajudaram a intermediar essa situação, se reuniram com figuras políticas da Casa Branca. O Brasil é um grande exportador de café, de laranja, de carne, por exemplo, nos Estados Unidos. E esses produtos entrando mais caro no mercado americano estavam comprometendo os preços, aumentando a inflação, diminuindo a chance de reduzir a taxa de juros, o que é péssimo para a popularidade do Trump. Só que o Trump, claro que ele vai querer exigir algumas coisas também do Brasil. Até quando foi perguntado para ele, ele falou que sim, muito possivelmente ele vai se unir com o presidente brasileiro e que o acordo pode sair, mas com algumas circunstâncias corretas. A questão que eu trago para vocês, quais são essas circunstâncias? A gente não sabe se ele vai entrar no viés um pouco mais político da coisa, aí eu acho que pode complicar tanto por parte do Brasil como parte dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, alega que vai tentar, né, demover a ideia do Trump de fazer intervenções na América Latina. Eu falei para vocês ontem, por exemplo, que o USS Gerald Ford, que é o maior e mais tecnológico porta-aviões do planeta, está caminhando em direção à Venezuela, que a CIA alegou que vai fazer operações secretas. Aparentemente, ele teria falado seus representantes para o Congresso americano que sobre cadáver de Nicolás Maduro, ou seja, algum tipo de intervenção. Se o Lula for querer se meter nessas questões políticas, não acho que o Trump ele vai ver com bons olhos. E a mesma coisa parte dos Estados Unidos. Se ele focar em questões políticas, a gente vai sancionar o STF, a questão da regulação das redes sociais, o Bolsonaro, por exemplo, anistia e tal, acho que isso também pode prejudicar o acordo. Agora, se focar em questões econômicas, tem dois pontos que pela própria experiência, né, do que representa o comércio Brasil e Estados Unidos e pelos acordos que foram feitos com os outros países, pode vir a ser a solução. Primeiro, que é a questão de alguns produtos específicos, e nisso o etanol pode ser a chave, né? Em que sentido? O Brasil, hoje, ele adota uma tarifa de 18% sobre o etanol norte-americano, que é um etanol feito a partir do milho. A gente colocou essa taxa para proteger os nossos agricultores locais, lembrando que o nosso etanol é feito a partir da cana, principalmente. Duas principais áreas de produção, que é o Oeste Paulista e a Zona da Mata Nordestina, o litoral do Nordeste.
Se o Brasil aceitar reduzir essas tarifas, é claro que o etanol americano ele pode voltar a entrar de maneira mais efetiva no mercado brasileiro, o ápice foi lá em 2018, mas isso traria prejuízos para a nossa produção local. Será que os agricultores veriam com bons olhos? Acho que o Brasil vai ter que intermediar essa situação. Outro ponto, os Estados Unidos estão fazendo muita força para conseguir colocar ou fazer com que os países comprem os combustíveis americanos. Será que os americanos vão pedir ou exigir do Brasil algum tipo de compra de GNL? Outra coisa, talvez das mais importantes, as tais das terras raras. O principal ponto de debate entre China, por exemplo, e Estados Unidos. Inclusive, a China aparentemente vai exigir na reunião, que também vai acontecer às margens ali, né, da cúpula da Ásia, que os Estados Unidos removam todas as principais barreiras comerciais que a colocaram contra os chineses, para voltar a exportar os ímãs, as terras raras em direção ao território americano, já que a gente está falando da China, que tem 70% das reservas e 90% da capacidade de processamento de minerais que são essenciais, não só para a parte tecnológica, mas também para a parte militar. E o Brasil, claro que não tem a capacidade chinesa, mas pode ser uma alternativa junto com o Vietnã, junto com a Austrália, que os americanos acabaram de assinar o acordo, para fornecimento de terras raras para os Estados Unidos, pelo menos aí em médio prazo. E aí, galera, será que Brasil e Estados Unidos vão conseguir estabelecer um acordo? Eu acho que o Brasil vai ter que abrir mão de alguns princípios, alguns protecionismos, para fechar um acordo comercial com os Estados Unidos. E aí, será que vai rolar? Além disso, cara, tivemos também uma notícia importante sobre Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que foi incluído na lista negra dos Estados Unidos, também conhecido como a lista Clinton, que associa pessoas que estão ligadas ao narcotráfico. E não só ele, tá? Mas também o Nicolás Petro, que é o seu filho mais velho, o Armando Benedetti, ministro do Interior, a primeira-dama e, claro, o próprio Gustavo Petro. O que o Tesouro americano, o Scott Bessent, alegou é que o Tesouro está sancionando o presidente colombiano Gustavo Petro pelo seu papel no tráfico ilícito de drogas, alegando que desde que ele assumiu o poder na Colômbia, a produção de cocaína atingiu um nível mais alto em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando os americanos, representando uma ameaça aos Estados Unidos, apesar da sua comparação leviana com uísque. O Gustavo Petro ele fez questão em fevereiro, né, desse ano de comparar o uísque à cocaína, alegando que os dois produtos são muito ruins, claro, mas que só um é tão combatido porque a sua produção é feita na América do Sul. Enquanto o uísque tem o uísque americano, tudo tal, e apesar de fazer mal, ele é comercializado livremente, tudo tal, então está muito mais ligado a um preconceito, a uma tentativa de intervenção no território sul-americano, do que exatamente uma busca pela saúde das pessoas. Alegou, por exemplo, que o fentanil não tem muita ligação com a Colômbia e que os Estados Unidos não estão fazendo políticas públicas contra o México, contra o Canadá, assim como fazem contra a América do Sul, evidenciando uma questão política. Os fatos, pelo menos propagados pelos Estados Unidos, dão conta que desde que o Gustavo Petro assumiu o poder na Colômbia, aumentou a produção de coca em 15% e a produção de cocaína em 53%. Vale lembrar que esse ano o presidente Trump, ele tirou o Gustavo Petro, depois de 30 anos, né, da Colômbia, como um país que ajuda o combate ao narcotráfico, cancelou, inclusive, subsídios que dava para o governo colombiano para combater os cartéis, tudo tal, e agora coloca, né, o Gustavo Petro na lista negra, inclusive colocando que o presidente colombiano é também um ator importante, é um ladrão. Ele falou isso publicamente, né, colocando que é um ladrão. O embate entre os dois, ele não é de hoje. O Gustavo Petro, na Assembleia da ONU, fez questão de fazer um discurso do lado de fora da Assembleia da ONU, falando que é para os militares desobedecerem os Estados Unidos, porque os americanos estavam querendo fazer uma intervenção na Venezuela, tudo tal. O governo americano colocou que, na verdade, o governo do Gustavo Petro está se aliando ao regime narcoterrorista de Nicolás Maduro. E percebam que a possibilidade de uma intervenção na Colômbia não está distante. A gente sabe, galera, que a Colômbia é um país que sofreu demais com a atuação de grupos tanto guerrilheiros como narcotraficantes durante a Guerra Fria, seja com a ELN, as Farc, o M-19 ou os cartéis, por exemplo, de Medellín, de Cali, etc. E os Estados Unidos fizeram planos militares, aliaram-se à Colômbia para tentar combater esses cartéis. Claro que também para perseguir os movimentos de esquerda num contexto de Guerra Fria, para impedir novas revoluções cubanas, né? Os americanos não são os bonzinhos da história, muito longe disso, e claro, não existe bonzinho na geopolítica internacional. Então, hoje a Colômbia, por exemplo, era, ou pelo menos, enfim, né, o grande aliado dos Estados Unidos na América do Sul.
A Colômbia de Gustavo Petro vem tentando diversificar mercados. A Colômbia quer entrar para os BRICS, a Colômbia quer entrar no Road and Belt, na nova Rota da Seda. A Colômbia está em busca de investimentos chineses para diversificar os seus parceiros comerciais. Então, os Estados Unidos percebem com grande medo, vamos colocar assim, essa guinada à esquerda da Colômbia e a própria indicação do Marco Rubio como o secretário dos Estados Unidos indica que um dos principais objetivos dos Estados Unidos é reconquistar uma América Latina que estava cada vez mais guinando para o lado chinês da coisa, né? Com os investimentos chineses e tal. Seja Argentina, seja o Brasil, seja o Equador, independente se é governo de esquerda ou direita. O Guillermo Lasso, por exemplo, antigo presidente do Equador, era um cara de direita e que recebeu altíssimos investimentos chineses. A Argentina, por exemplo, de Javier Milei, também tem a China como seu maior parceiro comercial. Brasil, Colômbia, enfim, né? Então, vejo eu que essa tentativa, não só na Venezuela, mas também na Colômbia, não é só na questão de defesa ou combate ao narcotráfico, mas também uma tentativa de influência na América Latina. A instalação de bases militares na Argentina, a instalação de bases militares no Equador, isso pode significar um anseio maior de um intervencionismo dos Estados Unidos no continente sul-americano. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre a reforma da Casa Branca que está acontecendo. Sim, galera, a Casa Branca está reformando, né, a ala leste do prédio, porque vai construir um enorme salão de baile. E aí, o site da Casa Branca, ele foi atualizado. Ah, pessoal, e daí, né? E daí que a gente sabe que a Casa Branca, apesar do Trump ser o governo americano, ela não é um órgão de governo, ela é um órgão de Estado, né? Sei lá, vai sair o Trump, vai entrar um democrata, vai ser um democrata, vai entrar um republicano e por aí vai. Então o site oficial da Casa Branca, supostamente, não deveria ter coisas de governo necessariamente, mas coisas do Estado americano, contando a história e tal. E o Trump, ele fez questão de, ou o Trump, né, a administração republicana, fez questão de mudar um pouco a cronologia que estava destacada na Casa Branca, que contava um pouco a história, né, do prédio, da instituição, só que colocando alguns fatores um pouco desagradáveis para os últimos presidentes democratas. Por exemplo, o Bill Clinton, eu lembro que eu era novinho, tá? Mas eu lembro perfeitamente que aparecia no jornal. Ele teve um escândalo, né, enquanto ele era presidente, porque ele era casado com a Hillary Clinton, que vocês conhecem, perdeu ali as eleições para o Trump, né? Isso no primeiro mandato do Trump. E ele teve um caso extraconjugal com a sua assistente, Mônica Lewinsky. O Trump fez questão de colocar isso na história da Casa Branca. Ele, por exemplo, colocou que o Obama, enquanto era presidente dos Estados Unidos, recebeu visita da Irmandade Muçulmana. Na época, a gente está falando de uma primavera árabe que estava acontecendo, o Hosni Mubarak era o presidente do Egito, era um grande aliado dos Estados Unidos, e aí o Mursi, que era um representante da Irmandade Muçulmana, que é um grupo reconhecido como terrorista por alguns países da comunidade internacional, e que tem associações com o Hamas, inclusive, mas ele pretendia ser um governo um pouco mais aberto, um pouco mais democrático, pelo menos é o que prometia na época. E o Obama, sabendo que o Egito era um histórico aliado com o Mubarak, também quis se aproximar com o Mursi. E aí ele colocou uma fotinho do Obama com uma vestimenta também islâmica, tá falando, e aqui, ó, olha a história da Casa Branca, o Obama recebendo líderes terroristas, o Obama vestindo ali, né, uma vestimenta islâmica, colocou fotinhos também do Hunter Biden, né, que tem associações aí com entorpecentes, enfim, então fez questão de contar a história exaltando pontos dos republicanos e falando mal dos democratas. E aí, galera, você acha que tá certo? Para finalizar, galera, tivemos também uma notícia importante de Kirill Dmitriev. Para quem não sabe, é o representante da Rússia, que foi em direção aos Estados Unidos tentar negociar algum tipo de acordo comercial, ou pelo menos voltar às relações, porque o Putin, aliás o Trump, depois de muito tempo de tentar negociar com os russos, alegou que a Rússia estava colocando condições irrealistas, já que exigia todo o território de Donbass e não aceitava o congelamento da frente de batalha para tentar estabelecer um cessar-fogo. O Trump ele colocou sanções contra duas das principais petrolíferas russas e saiu do Wall Street Journal que existe a possibilidade ainda do Trump pegar os ativos russos que estão congelados, que estão sancionados, e repassar não só o lucro, os juros, né, desses ativos para a Ucrânia, mas os próprios ativos russos para sustentar a guerra na Ucrânia. E, para vocês terem uma noção dos impactos, apesar do Putin falar que não vai ter nenhum tipo de problema, China e Índia aparentemente já estão buscando novos mercados para fugir das sanções secundárias que seriam praticadas por conta dessas sanções americanas contra as petrolíferas russas. Imaginem vocês uma Rússia tentando sustentar uma guerra
que já está complicada, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Claro que a Rússia ela vem vencendo no campo de batalha, mas economicamente é óbvio que compromete a economia do país, sem o apoio da exportação de combustíveis fósseis de dois seus principais parceiros, que é a Índia e China. E aí o Kirill Dmitriev viajou em direção aos Estados Unidos e falou que Rússia, Estados Unidos e Ucrânia estão bem próximos de uma solução diplomática, alegando que o presidente Zelensky, presidente da Ucrânia, tem um grande passo para reconhecer que estamos falando da linha de frente, ou seja, pela primeira vez, o plano de paz europeu admitiu que a Ucrânia vai congelar a linha de frente. Perceba, não é que a Ucrânia vai reconhecer que os territórios que a Rússia invadiu ou ocupou são russos, mas congela-se a linha de frente, admite um cessar-fogo, estabelece condições de segurança para os dois lados e no futuro negociamos o território, tá? Essa é a ideia, pelo menos do plano de paz da Europa, e tirando pouco a pouco as sanções contra os russos. Portanto, estamos próximos de uma solução diplomática que pode ser alcançada. É melhor ter um diálogo Putin e Trump do que, evidentemente, não ter. Ou seja, pelo menos publicamente, Kirill Dmitriev, representante dos russos, aparenta estar um pouco mais satisfeito com a possibilidade de congelar a frente de batalha. De novo, as coisas mudam de uma hora para outra, mas nesse momento, a fotografia que eu estou citando para vocês, aparentemente a pressão, a possibilidade de sanções econômicas maiores contra a Rússia deu certo e a Rússia está mais disposta a aceitar congelar a frente de batalha. Ou será que a Rússia está enrolando o Trump, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.